Fala pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre a seguinte questão: Jesus é o Deus unigênito ou o Filho unigênito de João 1,18? Como vocês podem ver aqui na imagem, né, temos uma variação textual interessante. A Bíblia CF ela diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A Bíblia NVI, ela fala o seguinte: ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então temos aqui uma variação textual nas cópias do Novo Testamento. Umas cópias trazem Filho unigênito, outras falam Deus unigênito, e eu vou mostrar nesse vídeo várias cópias, né, a imagem de vários manuscritos que vão atestar uma e outra leitura, e vamos aqui chegar a uma conclusão, beleza? Caso você não seja membro aqui ainda do canal, né? Você quiser ser para acompanhar assuntos exclusivos como esse aqui, que eu comecei a postar ontem, né? Dia 9 de 7 de 2024, vamos falar sobre as variações textuais do livro do Apocalipse. Comentei ontem do versículo 1 ao versículo 4, né? Eu vou comentar de todos os versículos de todos os capítulos do Apocalipse. Então, se você gosta desse assunto, de variações textuais, né, indico que você seja membro aqui do canal por apenas R$5 mensais, né, um valor totalmente insignificante, certo? Para um assunto que não está em nenhum canal do YouTube, muito menos em livros, né? Até porque eu não vi nenhum livro que fale de todas as variações textuais de um livro do Novo Testamento. Então vamos começar ali pelo Apocalipse. Se o pessoal curtir, gostar, eu vou ir fazendo de outros livros também, beleza? Então é isso aí. Não esqueça de seguir a minha página no Instagram, essa aí, Exegese Bíblica, né? Estou sempre postando coisas lá. E também a minha apostila de crítica textual do Novo Testamento, essa aí, ó, crítica textual do Novo Testamento. Podemos confiar no NT? Jefferson do Nascimento, olha, ficou uma capa bacana, né? Agradeço aí ao irmão Adriano, ele que fez essa capa, ficou excelente, né? Várias pessoas já adquiriram e estão gostando muito. Ela tem um tanto de 233 páginas. Eu abordei ali vários livros, né? Como Mateus, Marcos, Lucas, João, o Apocalipse também, mostrando como as cópias se comportam nesses livros, né? Já que em outros livros as cópias são até mais tranquilas, né? Digamos assim. Então eu peguei os livros que tem mais variantes, e aí nós vamos tratar de cada uma delas, beleza? Então é isso aí, vamos ao conteúdo do vídeo. Bom, gente, não posso esquecer, eu já ia esquecendo, como é que eu posso esquecer disso, né? Se você tem interesse em estudar grego, hebraico, fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Na descrição aqui você pode pegar todas as minhas redes sociais e me seguir lá no meu Facebook, na página, no meu WhatsApp, enfim, como você desejar, beleza? E também tem um curso de teologia, tá? Que está aí, já tem gente nele e o pessoal está gostando bastante. Bom, vamos lá. Apocalipse 1:18 ou Apocalipse 1:18, ó. João 1:18, né, como vocês podem ver, tem essa variação e os manuscritos eles estão divergindo. Então, vamos lá aqui analisar algumas questões, tá? Esse aqui é o Codex Sinaíticos do século IV, né? Um manuscrito famoso, o único manuscrito escrito em 4 colunas. Ele é um manuscrito em 4 colunas. Isso aí eu mostrei lá na área de membros do canal, beleza? E esse aí é um dos manuscritos mais antigos que nós temos do Novo Testamento. É também um tipo de texto alexandrino, né? Que é considerado hoje pelos críticos textuais como o melhor tipo textual do Novo Testamento, embora eu discorde porque eu sigo por outra linha. Bom, esse manuscrito ele fala o seguinte aqui, ó:
Aqui você tem um M, certo? Aqui, ó, porque as letras, né, dos códices, elas eram escritas juntas, né, palavra por palavra, tudo junto, não tinha separação, tá? Isso aí veio depois. Então aqui você tem, ó, o M e você tem o O aqui, ó, o Ômicron, né? Então você tem monogenes. Monogenes é unigênito. E aqui você tem Theos. Theos aqui está como um nomina sacra, né? Tá vendo aqui esse tracinho acima? Esse tracinho acima está nessas duas letras aqui, ó, Theos, que está de forma abreviada. Então aqui você tem a primeira letra do substantivo Deus e a última letra, né? O do θ e o sigma. Então você tem Theos de forma abreviada como um nomina sacra, ou seja, um nome sagrado, né? Então ele traz aqui, ó, monogenes Theos, ou seja, Deus unigênito. Quando nós pegamos outro manuscrito, esse aqui, o Códex Vaticano, do também século IV, inclusive, né, eles parecem ali ser do mesmo século, ano 350 ali e tal. Esse manuscrito aqui tem um ponto interessante, é que o escriba que fez esse manuscrito é provável que seja um dos escribas do Códex Sinaíticos que foi aí já apresentado. Então ele traz aqui, ó, o Ró, né? Aqui, ó. Cadê aqui, ó? No caso aqui. Monogenes, unigênito, Theos. De novo aqui, ó, tá vendo esse tracinho acima dessas duas letras, Theos, né, para indicar aqui um nomina sacra. Então aqui ele também traz a leitura Deus unigênito. O século IV é um dos manuscritos mais antigos, e esse manuscrito ele é muito melhor do que o Códex Sinaíticos, tá? O Códex Sinaíticos aqui no Evangelho de João ele tem muitíssimos erros, e eu mostrei isso na minha matéria de crítica textual, tá? Está lá tudo lá. Caso você queira aí, né, adquirir, é só falar comigo. Aqui você tem o Códex C, que é o Códex, no caso, o Efraimi. Esse manuscrito aqui eu gosto muito dele, por quê? Porque ele tem uma escrita legal, uma escrita bem visível e uma escrita muito bem feita, né? Então eu gosto bastante dele por causa disso. E aqui ele traz o seguinte, ó, aqui, ó, monogenes Theos, século V, né? Ou seja, ele também traz Deus, no caso aqui, ó, Deus, Theos, monogenes, ou seja, unigênito. Então ele também fala, ele também atesta essa leitura, né, do Deus unigênito. Certo? Agora vamos olhar aqui manuscritos ainda mais antigos, né? Que no caso é esse aqui, ó. Esse aí é o papiro 66. Segundo Philip Comfort, ele data de metade do segundo século, né? Ou seja, ano 150 ali, é um dos manuscritos aí mais antigos que nós temos do Novo Testamento, tá? Aí você pode perguntar, mas como é que ele está em letra minúscula, né? Já que o papiro ele era escrito em letra maiúscula. Então eu peguei essa imagem desse material aqui, ó, tá? Do Philip Comfort, olha aí, ó. Ele tem 72 papiros aqui, certo? E o Philip Comfort ele coloca as letras, como vocês podem ver aí, ó, de forma minúscula, tá? E ficou bem legal, bem visível, ficou muito bacana para você consultar aí o papiro. E aqui, ó, ele vai trazer também, ó, monogenes Theos, de novo, né? Filho, Deus unigênito, né? Mais outro manuscrito. Então você tem o Códex Sinaítico século IV, o Códex Vaticano século IV, o Códex Efraimi século V e o papiro 66 do século II. Aí você tem também outro texto, outro papiro antigo. Esse aí é o 75 que está aqui, ó. Esse aqui é o volume 2, tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó.
volume 2 aqui, ó, certo? Ele traz do papiro 75 ao 139, ó, como vocês podem ver. E no 75, essa aqui é a imagem desse material. Ele traz aqui também, ó, Rho monogenes teos. Então, papiro 75. Esse aí ele data ali do ano 200, né, final do século 2, início do século 3. Também é um manuscrito do tipo alexandrino. Então, todos esses manuscritos que eu mostrei aqui, eles são do tipo alexandrino, né, que foram ali descobertos no Egito, em Alexandria, tá? Essa linha de texto, ela é a mais antiga que nós temos do Novo Testamento hoje. Então, segundo esses documentos, o P66, o 75, o Códex Vaticano, o Sinaítico, o Alexandrino e outros manuscritos, eles trazem, você tem também a copta boaírica, né, do século 3 a século 4 ali, que é uma tradução para o copta, né, que é uma língua egípcia. Ele também traz essa leitura, né? Agora vamos olhar o outro lado. Bom, aqui nós temos o famoso Códex Alexandrino do século V, que é um tipo textual alexandrino, né? Exceto nos evangelhos, tá? Nos 4 evangelhos, esse códex aqui, ele é um tipo bizantino. Não vou dizer bizantino, mas ele tem muita leitura, ele concorda muito com o texto bizantino ali, que já é um outro tipo textual grego, tá? Foi manuscritos ali de Antioquia, né, chamado de texto bizantino, né, ou texto tradicional, ou como queiram chamar aí. Esse manuscrito aqui, ele traz a seguinte leitura, ó. Rho, que é o artigo, monogenes, que é unigênito, Huios, olha só, Huios, ele não traz Deus, ele traz filho. Então aqui ele está falando o filho unigênito. Então, esse manuscrito aqui do século V, atestando essa leitura, né, de filho unigênito, interessante que os estudiosos, eles dizem que o Códex Alexandrino, esse aí, ele é um códex que ele recebeu uma influência bizantina, né, mas eu sou meio suspeito com essa declaração, porque é o seguinte: se um manuscrito ele concorda com uma leitura bizantina, aí não, ele sofreu influência bizantina. É como se aquele texto ele não pudesse ter aquela leitura num local onde ele estava, né? Se é assim, por que o Códex Efraimi também não sofreu uma influência bizantina, já que também é do século V, exatamente como o Códex Alexandrino? Outra coisa, os papiros mais antigos que nós temos, eles revelaram um aumento significativo de leituras bizantinas, que eram consideradas leituras espúrias e leituras posteriores, lá do século 7, 8, 9, 10. Quando se descobriram o papiro 46, o 66, entre outros, eles mostraram leituras que antes eram consideradas leituras espúrias, né, ou tardias, né? Eles mostraram que muitas leituras eram já do século II, né? Então eu sou um pouco suspeito para dizer que a influência bizantina, né, parece que é uma forma de você desqualificar o outro texto, mas enfim. Então o Códex Alexandrino ele traz essa leitura. Aqui temos outro códex. Esse códex aqui ele é interessantíssimo. Por quê? Porque esse manuscrito aqui é um manuscrito do século IV, século IV a século V. Ele é mais definido como do século IV, tá? É o famoso Códice Wostonianus ou Códex Frerianus. Esse códex aqui é interessante por quê? Porque os estudiosos datam ele do século IV. Só que o local onde ele foi descoberto
ele deixou de ser habitado no ano 200. Então, como é que ele é do século 4, se o local que onde ele foi achado não tinha mais habitação desde o ano 200? Então, alguns estudiosos dizem que esse manuscrito ele data do ano 200. E seria muito mais antigo do que o Códex Vaticano e o Códex Sinaíticos, e muito próximo dos papiros. Só que, claro, me parece, não estou acusando nada, mas me parece que os estudiosos eles não dão atenção a essa questão, né? Até porque, digamos, não seria viável classificar um texto desse que concorda em muito com o texto bizantino do século II, porque muita leitura e muita coisa seria refutada, né? Já que eles falam que o texto alexandrino é melhor porque é mais antigo. Aí imagine esse texto sendo ali do ano 200, né? Dizer, poxa, a leitura bizantina tá aqui também, né? E não é nenhuma, nem duas e nem três. Esse códice, ele concorda muito com o texto bizantino, discordando do texto alexandrino, tá? Mas, seja como for, vamos deixá-lo no século IV, tá? Mas essa observação é importante ser feita. Ele traz o seguinte, ó. Aqui ele traz, aqui, ó. Ele coloca sim, ele tem um acréscimo aqui, ó, antes, tá? Que é o ei, o se, não, o me, né? Que é um advérbio de negação. Então, se não, né? Ele está falando o quê? Que Deus ele nunca foi visto por ninguém, a não ser ou se não, né? O caso aqui, ó, o monogenes, o unigênito, ruios, filho. Então esse manuscrito ele também atesta a leitura filho, certo? Então, analisando todos esses documentos aí, o que nós temos? Em texto grego, a leitura mais antiga é Deus unigênito, tá? Só que aí nós temos uma lista gigantesca de pais das igrejas entre o século 2, 3, 4 ali, que eles trazem a leitura filho gigantescamente. É interessante isso. Além desse ponto, várias traduções antigas, como por exemplo a siríaca curetoniana, ela concorda com o texto grego filho. Ela é uma das traduções mais antigas para o siríaco. Ela data entre o século 3 a século 4. Ela também atesta essa leitura, tá? Você tem a siríaca heracliana e a palestinense também. Essas duas concordam com o texto grego filho. Deixa eu ver aqui, a Vulgata Latina também, né? Ela atesta a leitura filho. A versão armênia, que também atesta filho. A Etiópia, se não me falhar a memória, entre outras, tá? E muitos pais das igrejas. Eu tenho aqui um aparato crítico da quinta edição, né? Quinta edição revisada. No aparato crítico, olha o tanto de pais que ela cita, ó. Ela vai citar Hipólito, Estácio, cita Atanásio, vai citar Gregório, Crisóstomo, Teodoro, cita João Damasceno, Tertuliano, cita Vitorino Romano, Ambrosiaster, vai citar Faustino, Febádio, Jerônimo, Agostinho, entre outros, tá? Todos eles atestando a leitura filho, certo? Aí o que acontece? Os estudiosos que defendem o tipo de texto alexandrino, eles entendem que a leitura Deus, ou Deus unigênito, seria a leitura mais viável e mais aceita por estar nesses manuscritos mais antigos, tá?
Por outro lado, nós temos outros estudiosos que eles defendem que a leitura filho unigênito é melhor e que a leitura mais antiga não significa que é a mais correta, até porque as versões antigas elas foram traduzidas com textos daquela época, século III, século II. E muitas dessas traduções, como a Vulgata Latina, né, que é do século IV, ela tem essa leitura filho. A Curetoniana Siríaca, que é do século III a século IV, ela também atesta filho. E ela usou um texto daquela época, ou seja, era um manuscrito do século III a século II, né, que também tinha essa leitura. Então, entende-se que a leitura filho seria melhor porque não só por ter mais documento, mas também pelo estilo do próprio autor. Quando você pega João, capítulo 3, versículo 16, ele usa filho unigênito. No versículo 18, ele usa filho unigênito. Em 1 João 4,9, ele usa filho unigênito. E em João 1,14, ele fala unigênito do Pai. Logicamente, o unigênito do Pai é filho, né? Então, João, quando ele emprega essa expressão unigênito, geralmente ele coloca ligado a filho, a expressão filho. Ele nunca usou esse termo ligado a Deus. Por que ele faria aqui no versículo 18, né? Então, quer dizer, pelo estilo do autor, pela teologia dele, essa seria a melhor leitura. Só que os estudiosos vão dizer também que a leitura original poderia muito bem ser Deus unigênito e os outros manuscritos harmonizaram com o estilo do autor, né? O que não parece muito viável a meu ver, já que é muita documentação atestando filho, muita mesmo, né? E detalhe, né, de regiões geográficas diferentes. Isso que é importante falar. Por quê? Imagine, naquela época você não tinha, né, o tanto de coisa que você tem hoje, tipo carro, avião, moto, né, enfim. Hoje você pode mandar alguma mensagem para alguém de outro estado, de outro país e chega em segundos. Então, como é que eles pensaram em harmonizar a leitura se os escribas eles nem se conheceram? É algo que, sabe, todo mundo pensou a mesma coisa e começou, sabe, é meio complicado, né? Então, não só isso, né? Não só em termos de cópias gregas, mas em termos de traduções, como o latim, a Armênia, embora a versão armênia seja bem recente, né? Século 9, ali 8, 9, mesmo assim, né? Você tem a siríaca, né? E outras versões aí, e muitos textos gregos, e você tem muitos pais das igrejas que tinham essa leitura filho já entre o século II, século III e século IV. Então ela não é uma leitura posterior, ela é uma leitura que já estava lá no século II. Então eu compreendo que neste caso aqui a leitura filho ela é mais plausível, ou seja, filho unigênito, levando em considerações todos esses fatores que eu acabei de mencionar, beleza? Então, gente, neste caso eu ficaria com a leitura filho unigênito, mas eu não vou negar que a leitura Deus unigênito ela é uma leitura que, tipo assim, você olha e diz, caramba, é muito texto antigo, né? Atestando ela também. Então, assim, digamos que ela é tentadora, né? É uma leitura tentadora para você aceitar, né? Mas vale lembrar também, os manuscritos que trazem a leitura Deus ali são da mesma região, tá? Ou seja, eles podem ter sofrido influência um dos outros. Porque os próprios estudiosos eles falam, né? Olha, uma leitura que ela é muito atestada, ela não quer dizer que é a melhor, porque um escriba ele pode ter copiado e os outros escribas podem ter sido ali influenciados. Então, um vai copiando do outro, né? Mas parece que isso não acontece no Egito, não é? Bom, seja como for, eu neste caso iria preferir a leitura o filho unigênito, certo? Então é isso aí, gente, que Deus abençoe a todos vocês.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva, rapaz. Não fique perdendo tempo aí não. E também assine não, né? Ative o sininho das notificações para que quando eu fizer algum conteúdo chegue para você, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.